A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma grande alegria que nós podermos ter estudado um pouco a palavra de Deus num tema relevante, num tema curioso, num tema esclarecedor e não menos profundo desta grande personagem João Batista. O nosso olhar nestes vídeos foi de que nós pudéssemos ter um melhor esclarecimento. Apesar de nós não termos aqui a intenção de esgotar todo o estudo, de penetrar num estudo teológico, não é esse o nosso fim. O nosso objetivo é chamar a atenção das pessoas para a salvação, para aquilo que está na Bíblia Sagrada. Quando muitos ouvem falar ou até pensam por desconhecimento ou por dificuldade de uma revelação, por dificuldade de um estudo mais detalhado, muitos ouvem que a Bíblia foi escrita por homens apenas, que a Bíblia é apenas mais um livro histórico, cheio de parábolas, de fábulas. É assim que para muitas pessoas que estão desapercebidas de Deus, que estão desapercebidas do mundo espiritual, que estão desapercebidas da fé, que os seus corações já foram cauterizados, a sua mente já foi treinada para não crer no pós-morte, para não crer no mundo espiritual. Muitos são assim. Muitas pessoas vivem desapercebidas. Por isso que é importante que, se você é uma dessas pessoas, nós estamos aqui no Bema, neste canal, crendo que nós podemos somar com todos aqueles que de coração verdadeiros, com intenção verdadeira de esclarecer as pessoas sobre a realidade do mundo espiritual, sobre a realidade de quem criou este mundo. Porque se você for observar, não é a ciência, e nada contra a ciência, muito pelo contrário. Para nós que cremos e que já vimos o manifestar da glória de Deus, para nós que recebemos pela fé, quando cremos, o Espírito Santo de Deus, que é o que nos dá autoridade, que é o que nos ilumina, que é o que nos ensina, é a pessoa que nos ensina. O Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, ele ouve, ele intercede, ele guia, ele nos direciona, ele nos consola. O Espírito Santo é uma pessoa e é o mestre para nós hoje. Depois que o Senhor Jesus subiu aos céus e foi recebido à direita do Pai,
nos céus, a promessa do Espírito Santo como habitação naqueles que crê se cumpriu lá como registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles estavam todos reunidos no cenáculo, em oração, depois de dias orando, perseverando na promessa que Jesus fez antes de subir nas nuvens, aos olhos de 120 pessoas. Aos olhos de 120 pessoas como testemunhas. Jesus deu as últimas instruções. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Falarão novas línguas. E se beberem alguma coisa venenosa, mortífera, mal nenhum lhes fará. Os sinais seguirão aos que crerem. Neste momento em que foi feita essas instruções por Jesus, ele estava já com o corpo ressurreto, já tinha passado 40 dias aqui na terra. E agora ele está se despedindo dos discípulos e dando as últimas instruções. E a maior das instruções foi: ficai em Jerusalém, perseverai em oração, porque quando eu chegar ao Pai, o Pai vos enviará um outro Consolador igual a mim, o Espírito Santo. O Espírito Santo, conhecido no Antigo Testamento por possuir, digamos assim, os profetas de Deus, como Moisés, como Elias, como Eliseu. Ele possuía os profetas de Deus, o Espírito Santo. Ele direcionava as palavras de Deus, ele revelava as palavras de Deus. E aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, é a promessa da descida dele plena, aonde a promessa está lá no profeta Joel, também capítulo 2. Eu derramarei do meu espírito sobre todos. Sobre todos. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. Essa é a promessa do Espírito Santo. Ela se cumpriu. E é esse Espírito Santo que nos ilumina. Então nós somos gratos a isso, porque ele pode nos esclarecer, nos ensinar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum homem tem poder de converter nenhum outro homem. Eu não estou aqui neste canal, os meus irmãos não estão aqui neste canal, e você não está ouvindo esta mensagem, esses estudos, porque alguém aqui quer te converter, porque alguém quer te convencer. Não. Nós sabemos que o nosso papel é sermos testemunhas de que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, de que nós fomos habitados pelo Espírito Santo. E pela fé, ele habita em nós e jamais nos abandonará. Por mais que nós sejamos pecadores, por mais que nós sejamos carne, osso e sangue, por mais que nós tenhamos uma mente pecadora, mas o nosso espírito agora, pela fé, depois que nós ouvimos a palavra de Jesus e cremos no nosso coração e confessemos com a nossa boca, como diz Romanos capítulo 10 e verso 13, o Espírito Santo agora é nos dado de graça, é o penhor da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação, o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo habitando em nós. É promessa do Pai. Ele desceu, ele veio, ele está aqui.
enquanto tiver sendo pregado o evangelho nessa terra, enquanto existir uma pessoa que creia em Deus, como Noé. A Bíblia diz que toda a humanidade estava em pecado, dominado pela imoralidade, pela violência. Mas Noé andava com Deus. A graça de Deus estava com Noé. E esta graça de Deus alcançou a sua família. E por isso Noé foi chamado por uma missão de pregar, o apregoador da justiça. Enquanto houver uma pessoa como Noé na terra, e aqui tem no mínimo duas, eu e você. Enquanto tiver alguém para pregoar justiça, para reconhecer os próprios pecados, para entender que não temos como ser salvos por nós mesmos, que nada do que nós façamos ou pensamos em fazer pode nos salvar, nada. Mas nós cremos na salvação, na pessoa de Jesus. Enquanto houver alguém aqui que creia e que pregue esta palavra, o Espírito Santo estará nesta pessoa. O Espírito Santo estará disposto a convencer corações. Foi nesse Espírito que João nasceu. Cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 1 diz que João Batista era cheio do Espírito Santo. E ele veio no espírito de Elias e na virtude de Elias. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali para ele cumprir a missão dele. O Espírito Santo está aqui, está falando com você e ele quer habitar em você. E se ele já habita pela fé, ele quer reacender a chama da sua presença. Ele quer que você desperte a presença dele dentro de você e que essa presença dele despertada dentro de você flua como rios de água viva, como disse Jesus em João 7,37. Como rios de água viva, o Espírito Santo vai fluir e vai alcançar vidas que estão ao teu derredor. Isso que nós aprendemos com João Batista. Um homem, uma criança que antes de nascer, nasceu de um milagre. Já nasceu cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Lucas que quando Maria encontra com Isabel, que for até Maria para visitá-la, as duas grávidas, diz que o Espírito de Deus, Espírito Santo, no ventre de ambas, moveu-se nas crianças. Na criança Jesus, no ventre de Maria, e na criança João Batista, no ventre de Isabel. Quando as duas se encontram, o Espírito Santo em cada criança se moveu tremendamente. Está na Bíblia. E o Espírito Santo quer se mover na tua vida nesse momento. Eu quero orar por você. Nós estaremos dando continuidade nos nossos vídeos. Nós estaremos dando continuidade naquilo que Deus vai usar a tua vida neste canal. Você faz parte deste canal. Tenha este canal como um convite do Espírito Santo para caminhar com Ele. Tenha este canal como um convite do Espírito Santo para que nunca falte a presença dele na tua vida, pela fé. Você que está começando, você que ainda não entrou no reino de Deus pela fé, você que está sendo chamado nesse momento, eu quero orar junto com você, por você e junto com você, através do Espírito Santo. É Ele que ora, é Ele que intercede. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que estava no ventre, na criança no ventre de Maria, Jesus, que o Espírito Santo,
que estava na criança no ventre de Isabel, João, que o Espírito Santo que está na minha vida neste momento, e está na vida daqueles meus irmãos que estão me acompanhando nessa oração, que este mesmo Espírito Santo que agora está à disposição de todos que crê, está à disposição de todos, não importa o pecado, não importa o pecador, não importa as cadeias, não importa a luta espiritual, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, a tua palavra diz. O Senhor Jesus é o nosso advogado, já pagou pelo nosso pecado. Que este sangue, o poder desse sangue, a autoridade desse sangue, o efeito desse sangue, limpe esta pessoa agora, em nome de Jesus. Pela fé, Pai. Ela está orando, ela está ouvindo, ela está crendo, algumas derramando lágrimas, algumas agradecendo a Ti por enviar esta palavra a elas, como resposta que Tu as ouviu e que Tu as ama. Limpa os seus pecados agora pelo poder do sangue de Jesus, para que elas possam receber agora também a presença do Espírito Santo de Deus. Nós oramos que o Espírito Santo habite na vida de cada um, que o Espírito Santo dê entendimento na vida de cada um, que o Espírito Santo as acompanhe pelo caminho em que deve andar e as guie até onde o Senhor tem um propósito para as suas vidas, como o Senhor tem nos guiado até aqui neste canal. Abençoa, Pai, o canal Bema, Luz para o Caminho, e usa-o como ferramenta da pregação do Evangelho e do anúncio do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.